O Nmap é uma das principais ferramentas na área de redes de computadores e segurança da informação. A ferramenta é tão importante que já apareceu em mais de 20 filmes, sendo alguns deles um sucesso, como por exemplo Matrix, Snowden e G.I. Joe. Então, se você conhece muito pouco ou não conhece o Nmap, fica por aí porque vamos dar uma olhada nessa ferramenta e nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre a ferramenta em si, as suas possibilidades e um pouquinho da sua história. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e antes de falarmos sobre o Nmap, eu gostaria de te convidar para conhecer o Python para Hackers, um curso que acabou de sair que tem como objetivo te ensinar a desenvolver as suas próprias ferramentas para atuar na área de segurança da informação. E, inclusive, lá no curso, a gente dá uma olhadinha em como desenvolver o seu próprio Port Scanner, assim como o Nmap. O Nmap na realidade se chama Network Mapper e foi criado pelo Gordon Lyon, tendo seu primeiro protótipo, o Nmap Security Scanner, desenvolvido em 1997. E nem só de filmes vivem as referências do Nmap. O software também é referenciado em centenas de livros, inclusive muitos deles desenvolvidos por autores brasileiros. O Nmap nasceu basicamente para fazer um scanner de portas e verificação de versionamento, mas hoje a ferramenta faz muito mais do que isso. O Nmap possui diversas opções de scanners, como por exemplo o descobrimento de hosts, scans de versão e tecnologia, especificações de portas de serviço e detecção do versionamento desses serviços, detecção de sistemas operacionais, verificação de tempo de resposta e performance, evasão de firewalls e spoofing e opções para brute force. Isso por padrão, sem a necessidade de utilizar os scripts do NSE. O Nmap Script Engine basicamente é uma gama gigantesca de scripts que podem ser utilizados juntos ao Nmap. Você sabia, por exemplo, que é possível usar o Nmap para a verificação de falhas de XSS, Cross-Site Scripting, ou Brute Force de usuário? Pois é, isso dá para fazer utilizando o NSE no Nmap. Essa vasta biblioteca possui muitas categorias, como autenticação, verificação de broadcast, brute force, descoberta de informações, negação de serviço, exploração, fuzzer, intrusão, malware, versionamento e vulnerabilidades. Dentro de cada categoria dessas, existem dezenas de scripts que podem ser executados para diversas e determinadas especificações, diversas e determinadas verificações de cenários. Atualmente, o NSE possui mais de 600 scripts e todos podem ser estudados pelo site do Nmap. Os caras disponibilizam tudo por lá e também tem muita coisa em português. E se você, assim como eu, não curte muito ficar no terminal, o Nmap possui uma interface gráfica oficial chamada ZenMap, que assim como o próprio programa, funciona em multiplataforma e mostra as informações de forma mais simples e fácil para o acesso dos dados, que também são exibidos com um pouco mais de informação do que no terminal, como por exemplo o traceroute gráfico que é mostrado do seu PC até o alvo que você está fazendo o scanner. Bem, essa foi uma apresentação sobre o Nmap e sobre o ZenMap e agora a gente vai dar uma olhada bem básica sobre eles, colocando a mão na massa e dando uma olhada nesses programas, como eles funcionam, o que eles fazem, fazendo um scanner muito simples e aí já te apresentando também a diferença entre a interface gráfica e o terminal. Beleza, então vamos dar uma olhada no Nmap de uma forma bem tranquila, tá? Uma forma bem rápida, bem simples, sem muita complicação. Vamos dar o "-h" nele aqui, para a gente entender primeiro os comandos que a gente já viu anteriormente durante essa explicação teórica na realidade, né? E olha só, os comandos eles são todos bem explicados aqui, tá? Na parte do Nmap. Eles mostram absolutamente os comandos principais que funcionam aqui pro script, né? Pro software. E ele é separado em algumas categorias. Então a gente tem a categoria de especificação de alvo, por exemplo, onde eu posso colocar um input file name, basicamente. Então eu posso colocar um arquivo de texto com diversos alvos, tá? Eu posso fazer isso com o Nmap, assim como eu também posso separar
o meu alvo pelo IP com vírgula, ou eu posso colocar uma faixa de IP, como ele está demonstrando aqui, ó, 10.00255 até o ponto 1254, por exemplo. Ou, no caso aqui, ele pode fazer um scan in range, que a gente chama, né? E é claro que você pode fazer diversas configurações diferentes para esse tipo de scan com o Nmap. Aqui embaixo ele já tem as opções de Host Discovery, descobrimento de host. E nessa parte aqui a gente tem, por exemplo, um list scan, um ping scan. A gente pode fazer configurações de diversas formas para que, por exemplo, ele não faça um scan de uma forma que você não ache interessante. Então ele possui diversos tipos de verificação com TCP, configuração UDP e assim por diante, tá? Então tem bastante coisa aqui, tem para utilizar a resolução de DNS do próprio sistema operacional ou não, então tem muita coisa que você pode combinar também. E a gente tem as técnicas de scan. Dentro dessa técnica de scan, a gente consegue, por exemplo, selecionar que o scan ele vai ser simplesmente um UDP, tá? A gente também consegue colocar aqui, por exemplo, o protocolo que vai ser feito esse scan. A gente consegue fazer diversas outras possibilidades, configurando flags e etc. A gente também tem as especificações de portas e ordens de scan, né, e configurações de scan, onde eu posso colocar, por exemplo, o "-p" e definir uma única porta. Então eu vou escanear aquele cara para ver se a porta 80 está aberta, só a porta 80, não quero fazer muito barulho. Você pode colocar o "-f" para modo rápido e você pode colocar outras configurações como top ports, ports radio e etc. A gente também tem aqui as verificações de versão, que é o SV, né, o famoso SV, e o SV ele possui outras configurações por trás dele. Ele possui subconfigurações, assim por dizer. Tá? Então você pode colocar um version light, você pode colocar um version all e assim por diante, que é basicamente a intensidade desse scan. Também temos os script scans, que basicamente é o SC, e aí você também tem o script igual, que é uma categoria dentro do SC, né? E esse script igual é onde você vai utilizar o NSE, que a gente já comentou anteriormente, que são os scripts do Python, do Nmap, da engine, né? A gente também tem a detecção de sistema operacional, então o "-O" maiúsculo ele faz essa detecção e a gente pode criar subdetecções com OS Scan Limit e OS Scan Guest. A gente também tem configurações de timing e performance, onde temos diversas configurações, como por exemplo a parte de setar o tempo de timeout que o teu scan ele vai ter. Você também pode setar o mínimo host group, você pode setar configurações RTT e etc. Ok? Também temos as configurações de firewall, IDS, evasão e spoofing, onde a gente tem diversas configurações que fazem a verificação automática desses sistemas de defesa. E por último, e não menos importante, o output e o MISC. O output é basicamente a saída desse scan, e o MISC são algumas opções, como por exemplo a de verificação e configuração para deixar o IPv6, o scanning IPv6 habilitado. E aqui embaixo alguns exemplos. Eu vou fazer um Nmap aqui com localhost, tá? Eu vou fazer um Nmap simples, um Nmap vazio com localhost. Agora eu vou colocar um "-O" para a gente ver aqui, tá? Então ele vai fazer a mesma coisa, basicamente ele só vai me trazer aqui a detecção do sistema operacional. Tá? Então ele fez as detecções de porta, naturalmente, como é o padrão dele, e aí depois ele já fez a verificação do sistema operacional Linux com kernel 2.6 família X, e aqui ele passa outras informações, a versão do kernel por completo, os detalhes da máquina e a distância que essa máquina está, né? 0 hops, porque eu fiz um scanning de rede local. Agora vamos para o Zenmap, tá? O Zenmap é a interface gráfica que eu já tinha comentado. Vamos dar uma olhada nele, ele é bem interessante, ele já vem pré-configurado com o seguinte comando, nmap t4 -a-v. Então esse basicamente o t4 ele vai ser a intensidade desse scan, tá? E aqui a gente tem alguns perfis. Esses perfis eles já vêm pré-configurados dentro dele, então a gente pode fazer um scan lento que não faça muito barulho, a gente pode fazer um trace route rápido, a gente pode fazer um scan rápido. Então aqui no scan rápido eu vou dar um "-F" lá, tá vendo? Que é o meu fast, mas eu vou deixar com o intense scan, que é o padrão. E aqui em cima você coloca o seu alvo, então você não precisa
colocar o seu alvo junto com o comando. Você pode colocar aqui em cima, e aí aqui você pode separar por vírgula e tudo mais, beleza? Então eu vou dar um scanzinho aqui rápido para vocês darem uma olhada como é que funciona. Ele inicia o scan bonitinho, como ele está com T4 e o "-A", provavelmente ele vai demorar mais do que o meu scan da linha de comando, porque ele vai fazer verificações a mais, tá? Porque ele vai fazer as verificações de stealth, tá? Porque essa configuração por padrão ela traz um Sim Stealth Scan, tá? E geralmente esse cara ele demora um pouquinho, mas como a gente está em localhost, não vai demorar tanto, beleza? Então vamos lá, ele iniciou aqui o NSE. Esse NSE ele iniciou para fazer o Scan Stealth como padrão, tá? Que fica lá dentro do NSE. Mas ele já descobriu portas. Ele já mostrou aqui para mim no meu output de texto que ele já descobriu portas. Mas o legal da interface gráfica é que depois ele te entrega um relatório mais interessante para que você consiga ler isso com maior facilidade, beleza? Então ele demora um pouquinho mais dependendo da configuração que você fizer, é claro. Se eu fizesse um Nmap localhost ele já tinha terminado, por exemplo. Mas de qualquer forma, o resultado dele é graficamente mais fácil para você compreender, e caso você queira colocar isso dentro de um relatório como um simples print, você também consegue, beleza? Olha só, ele terminou aqui, ele trouxe outras informações aqui no meu texto, que a gente pode ler e entender também outros dados, mas você pode ver que aqui do lado ele fica com todos os scans, então se eu fizer mais algum scan de outro domínio, ele vai aparecer aqui para mim. Se eu fizer outro scan desse mesmo domínio, ele aparece aqui em scans, tá? Os comandos que eu dei para fazer nesse scan. Agora aqui em portas eu consigo ver de uma forma mais simples o que está aberto, o que está fechado. Se tiver fechado fica vermelhinho, se tiver como filtrado também fica vermelhinho. Eu consigo ver a topologia. Nesse caso aqui, a topologia ela não mostra muita coisa, porque eu estou em localhost. Mas se eu tivesse feito um scan de um site, por exemplo, ele ia mostrar todo o traceroute desse scan. E se eu tiver, por exemplo, muitos e muitos... por exemplo, se eu fizer aqui 15 scans, aparece toda a topologia completa dos 15 scans aqui nessa parte. E aí eu posso fazer um olho de peixe, por exemplo, e fazer com que todos os meus scans fiquem em volta do meu localhost. Essa é a topologia que ele monta, tá? Isso é muito interessante quando você pega um cenário amplo com diversas máquinas, porque você pode colocar no seu relatório, por exemplo, esse print de topologia. Aqui a gente tem os detalhes da máquina, que ele já consegue pegar essas informações sem que a gente defina o "-O", porque já está definido o "-A" e o T4. Então olha só, ele já faz aqui, ele verifica que está up, que tem 2 portas abertas, que não tem nenhuma porta filtrada, que pelo scan padrão que ele fez de 1000 portas, que é o padrão do Nmap, escanear 1000 portas, 998 estão fechadas. Ele passa aqui a última inicialização dessa máquina, o IPv4 dela, passa também o nome e o tipo dessa máquina, e aqui o sistema operacional Linux 2.6.32 com precisão de 100%. E aqui embaixo ele aparece as portas usadas, tá? E aqui ele aparece as classes do sistema operacional, tá? A família, o fabricante e as informações um pouco mais detalhadas do que ali acima. Aqui ele passa aqui sequência TCP, frequência de IP e assim por diante, que geralmente está vazio porque eu não configurei nenhum NSE para isso. Tá? E se eu quiser colocar algum comentário, eu deixo algum comentário aqui embaixo, ok? E basicamente esse é o Zenmap, que é a parte gráfica do Nmap. E ele é uma ferramenta também bastante interessante e importante. Eu particularmente prefiro usar ela do que usar o comando, o terminal, mas quando é necessário eu uso o terminal, show de bola, mas eu prefiro muito mais utilizar o Zenmap por conta da facilidade gráfica, não só para mim, mas também para colocar em relatórios ou apresentar para o cliente as informações técnicas escaneadas aqui. Beleza, então é isso, espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, e muito obrigado, até a próxima.